E aí galera, beleza? Bora para mais uma aula aqui. Eu tinha falado um pouco sobre listas na aula passada, mas a maioria dos seletores e funções das listas são todos iguais, a mesma coisa dos vetores. Então eu já vou pular direto para os operadores lógicos. Eu estou usando o mesmo vetor e os mesmos dados aqui da aula de DataFrame, porque não tem tanto problema, né? Eu preciso esses dados aqui vão ser úteis para poder dar os exemplos. Então vamos lá. Quais são os comparadores lógicos que existem? Não sei se vocês já programaram em alguma outra linguagem, ok? Se vocês já mexeram em alguma outra coisa, se já conhecem os operadores lógicos, podem inclusive até pular essa aula. Então vamos lá. Vamos fazer os comparadores vamos considerar assim, de tamanhos, né? de igualdade. Temos qual? Temos o igual, ok? Que são os dois iguais. Temos o 3 inclusive. Temos o diferente, que é o exclamação igual, maior, menor, e as combinações, que é menor ou igual, maior ou igual. Ok? Então vamos lá. Então vamos comparar, por exemplo, a data de nascimento aqui, do ano nascimento mesmo. Vou pegar do DataFrame df dados. Ok, se eu rodar aqui, vou colocar aqui, df dados. Se eu rodar, vai aparecer aqui tudo, ok? Se eu rodar aqui agora também o df dados ponto não, né, cifrão, ano nascimento, não quero atualizar o Java, vai se ferrar, nascimento, ok? Vou rodar aqui e aparece todos. Agora eu vou pegar do primeiro se ele é maior do que a data de nascimento do segundo. Neste caso, se a da Hebe Camargo é maior que a do Silvio Santos. Vou rodar, é falso. 1929 não é maior que 1930. Se eu comparar menor, vai voltar true. Se eu fizer igual, se eu fizer diferente, vão voltar esses valores. Agora, se eu fizesse isso daqui, maior que, por exemplo, 1930. Se eu fizer isso daqui, o que será que vai acontecer? Veja que eu não estou pegando mais nada, estou pegando só o valor. Se eu rodar, true, false, true, false, false, true, true, false. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que eu faço verificação, eu faço verificação elemento por elemento. Então se eu colocar só um, ele vai fazer em todos. Se eu pegasse e comparasse assim, por exemplo, df dados ano nascimento maior que, por exemplo, aqui nós temos 5, né? Com 5 fica um pouco difícil. Eu vou, por exemplo, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Não, ele não vai remover, porque, vamos lá. Se eu colocasse isso daqui, 1930, 1945, se eu rodasse, ele vai reclamar por quê? Porque ele está pegando um múltiplo, né? Ou ele compara com múltiplo ou ele compara com o mesmo tamanho. O que isso quer dizer? Quer dizer que se, por exemplo, aquele fosse um 6, né? Se fosse com 6, eu vou pegar aqui, ó, df dados e vou remover o primeiro. Vamos ver se ele vai. Não, ele só está pegando a primeira coluna. Vou remover a primeira linha. Df dados 2. Eu vou fazer isso daqui. Então se eu comparar esse aqui, df dados 2 com esse, vou deixar junto. Ó, false true, false true. Por quê? Porque ele vai comparar 1930 com 1930, 1945 com 1967, e depois vai comparar 1930 com este daqui, e depois 1945 com esse. Ele vai simplesmente refazendo, né? Ele vai usando essa recursividade, ele vai mostrando se ele vai pegando, por exemplo, primeiro vetor, primeiro elemento, segundo elemento com segundo, terceiro, o primeiro de novo com terceiro,
segundo com o quarto. Se tivesse mais dois, ia ser este com o quinto, este com o sexto, este com o sétimo, este com o oitavo e assim sucessivamente. É sempre múltiplos, ok? Múltiplo ou do mesmo tamanho. Por que consegue com 1? Porque 1 é múltiplo de qualquer um. Ok? Eu consigo multiplicar. Com 1 eu consigo dividir qualquer outro número. Ok? Então vamos lá. Quais que eu também tenho? Eu tenho os lógicos também, que é o E. Vou colocar aqui, ó. E, que é só 1. Ok? Ou, que é só 1 também. E o não, que é só exclamação. Então vamos lá. Então se porventura eu pegasse assim, ó, df dados ano nascimento maior que 1930 e df dados falecido igual true. Se eu rodar, olha aí, aqui não são 3, são 2, desculpa. Então deixa eu tirar aqui também. Rodar. Ó, false, 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 false. Porque não tem ninguém com um ano maior que 1930 que ainda esteja vivo. Se eu colocar, por exemplo, aqui 1929, eu rodar, ó, false, 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 false. Se eu colocar aqui false aqui, ó, true, 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 false. E assim vai indo. Se eu colocasse 2, por exemplo, vou copiar aqui. Se eu colocasse 2 aqui e eu verificasse, ele só volta 1. Por quê? Porque quando eu coloco 2 símbolos, ele só verifica o primeiro número. Beleza? É isso, pelo menos por enquanto. Se eu quisesse negar essa afirmação, eu posso simplesmente negar a afirmação inteira, que eu só jogo um not aqui. Aí ele volta de falso, volta para true. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Opa, foi mal. E é isso aí, só não vou fazer o segundo vídeo hoje porque tô usando essa brecha porque estão batendo uma britadeira aqui atrás de casa e eu não sei quando eu vou parar. Beleza? Até mais.